Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da oitava da Páscoa, nesse dia 5 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 21, de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. E Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, como aconteceu em relação aos discípulos de Emaús, também aqui Jesus se revela no cotidiano das pessoas. O contexto é de pescaria. Pescadores são 7 discípulos que, sem a presença de Jesus, não pescaram nada, mas ao obedecer à palavra do Mestre, se surpreendem com o excelente resultado. 153 peixes grandes, total de espécies de peixes conhecidas na época. Chegados à margem, encontram um peixe na brasa e pão, fruto da sensibilidade de Jesus, que os convida para a refeição. O dom de Deus se une ao esforço humano. Os símbolos que estão por trás da narrativa nos remetem à missão de alcance universal. Esse conjunto de sinais reforça a convicção dos cristãos de que a evangelização só terá êxito se for acompanhada da presença e da palavra de Jesus. Querido irmão, querida irmã, os protagonistas são Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João e mais dois. Pedro negou, Tomé duvidou, Natanael contestou, Tiago e João queriam os primeiros lugares. Agora eles participam da ceia na praia e testemunham a verdade da ressurreição. Os relatos das aparições sugerem que a presença do ressuscitado é algo diferente de uma presença física. Vê-lo não é uma questão de enxergar, mas de fé. O homem de fé, o discípulo que Jesus mais amava, é quem proclama: é o Senhor. Pedro, o homem que superou a fraqueza e o medo, é o que corre ao encontro do Senhor.
Nesse entrelaçamento de amor, conhecimento e superação, os discípulos reforçam seu empenho missionário, impulsionados pela força da ressurreição. Querido irmão, querida irmã, a proposta para o dia: anime pessoas que passam por tribulações a se manter firmes na fé. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Cristo Jesus, aos discípulos que pescavam no mar de Tiberíades, apareces e os convidas a participar da refeição que lhes preparas. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer tua presença na Eucaristia. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, à liturgia dessa sexta-feira, da oitava da Páscoa, nesse dia 5 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 a 12, o Salmo responsorial, Salmo 117, do versículo 1 a 27, o texto de João, capítulo 21, do versículo 1 a 14. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, na liturgia da palavra de hoje, o Cristo ressuscitado aparece aos discípulos na figura de um pedinte, às margens do mar de Tiberíades, completando assim um ciclo de aparições inusitadas e com personificações igualmente surpreendentes. Surpreendente não pela maneira suntuosa das aparições, como a mente comumente costuma produzir, mas pela simplicidade com que Jesus se revela aos seus. Já ouvimos como jardineiro, peregrino e agora como alguém que pede algo para comer. O elemento da refeição também foi algo comum nessas sucessivas aparições. Em quase todas elas, Jesus fez refeição com seus discípulos, numa alusão direta à Eucaristia, à memória da ceia, numa referência direta ao fato de comungar com ele. O texto da aparição, Jesus ainda com o coração tomado pela dor da morte de Pedro, ainda com o coração tomado pela dor da morte de Jesus e incerto da ressurreição, toma a iniciativa de ir pescar.
A pesca simboliza a missão. Jesus havia convidado seus discípulos a serem pescadores de gente. Porém, sem o elemento essencial, que é a certeza da ressurreição de Cristo, qualquer missão é vã. Pedro se esforça para voltar à normalidade da vida, mas lhe falta algo fundamental: a crença de que Cristo de fato ressuscitou. Leva consigo os demais igualmente descrentes. A pesca torna-se, portanto, um fracasso. Sem Cristo em nossa vida, todo o trabalho missionário é vazio. Voltamos de redes vazias quando Cristo não está presente em nossas ações. Em vista disso, eles retornam já ao amanhecer sem obter resultado na pesca. Amanhecer no Evangelho de João tem um significado simbólico especial. É a chegada não apenas de um novo dia, mas de um novo tempo. E a razão deste novo tempo está em pé, às margens, esperando pelos discípulos. Eles, porém, não conseguem perceber quem está ali à espera deles. A decepção era tamanha por tudo o que havia acontecido e pelo fracasso da missão, que não conseguem enxergar naquele homem de pé na margem o próprio Jesus. Até então, Jesus estava não apenas na margem do mar, mas à margem da vida dos discípulos. Jesus não pode ficar à margem da nossa vida. Ele é o centro. Por essa razão, vimos no outro dia que ele entra e se coloca no meio deles, numa demonstração de que ele deve estar no centro de suas vidas e não na margem. Enquanto Jesus está à margem, eles não o reconhecem, enxergam apenas um pedinte, ao qual é dada uma resposta negativa quando este lhes pede algo para comer. Diante da resposta negativa dos discípulos, Jesus entra em ação, como fazia antes, ensina-lhes a pescar. Bem que ele podia fazer ali um milagre, produzindo pães e peixes, como na passagem da multiplicação dos pães e peixes. Seria muito mais fácil, porém não seria nada educativo. Jesus não nos dá as coisas prontas. Ele nos ensina como consegui-las a partir do nosso esforço, das nossas buscas e conquistas. Basta ficarmos atentos e perceberemos as indicações que Deus nos dá para jogarmos as nossas redes do lado certo. Jesus havia constatado que os discípulos estavam agindo de modo inadequado, embora houvesse esforço da parte deles, faltava-lhes o essencial. Por isso, Jesus recomenda-lhes que lancem a rede do lado direito. Eles obedeceram e tiveram uma grata surpresa. A rede retornou repleta de peixes. Foi nesse instante que o discípulo amado reconheceu Jesus. Quem ama, reconhece primeiro. Vimos isso em outro momento, quando eles foram correndo ao túmulo e o discípulo amado chegou primeiro. Agora é também ele quem reconhece primeiro que aquele que os orienta na missão é o próprio Jesus ressuscitado. Nisto, Pedro toma consciência de que está nu. A nudez de Pedro representa a falta de confiança na ressurreição. Ele recobra rapidamente a consciência, veste-se depressa e se atira ao mar, ou seja, lança-se ao desafio da missão. Os demais trazem as barcas cheias de peixes para as margens. Diz o texto que eles não estavam longe da terra. Não estar longe da terra significa que nem precisaram se lançar nos desafios da missão para obter resultado. Quando se crê no Cristo ressuscitado e se lhe obedece, por menores que sejam os nossos atos em prol da vida, eles terão resultados grandiosos. Foi o que eles conseguiram. Havia pela frente muitos desafios e o convite para lançar as redes em águas mais profundas. Mas ali, naquele momento, bastou confiar. Jesus preparou para eles a refeição. Os discípulos viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Ele próprio se fez refeição. É isso que ele faz conosco quando acreditamos. Ele vem
e ceia conosco, entre em nossa vida e nós entramos na dele, de modo que todas as nossas pescas, isto é, os nossos trabalhos, a nossa missão, serão fecundos, abundantes, como foi para os discípulos depois que obedeceram a Jesus. Quando acreditamos na ressurreição, reconhecemos nossa nudez, nossos fracassos e nos esforçamos para corrigi-los, lançando-nos aos desafios que ele nos apresenta. É o que fizeram Pedro e os demais discípulos, mesmo diante de desafios assustadores, como vimos na primeira leitura. Pedro e João, os mesmos que são personagens principais no evangelho de hoje, enfrentam agora a condenação por causa do testemunho dado. São levados ao tribunal e interrogados, mas não se deixam intimidar pelas ameaças. Seguem firmes no testemunho. Eles têm agora certeza da ressurreição, que é esta certeza que não os deixa fraquejar. Querido irmão, querida irmã, que creiamos realmente no Cristo ressuscitado, que se fez presente em nossa vida e missão. E encerrando este momento, rezemos juntos, Senhor Jesus, que em todas as circunstâncias de minha vida eu saiba experimentar tua ressurreição acontecendo em minha vida. Amém.